Bom, com a leitura concluída, agora a gente pode falar um pouquinho melhor sobre certos detalhes. Eu separei alguns pontos que eu acho muito interessantes do livro, que a gente pode discutir agora sem medo de spoiler, né? A primeira questão é que o autor bota muitos dados autobiográficos, coisas que aconteceram com ele vai espalhando ali entre os personagens. Em primeiro lugar, o fato de que ele, como o Mellors, passou por uma certa ascensão social. Ele era filho de mineiro, mas ele teve oportunidade de estudar. Ele era amigo de alguns escritores de classe mais alta e, num determinado momento, ele se casa com uma mulher, uma alemã, que era a esposa de um professor seu na universidade. Então, ele, de certo modo, faz esse trânsito social um pouco parecido com o que o Mellors faz, tanto por ter estudado também, quanto porque, vocês viram no livro, né, que o Mellors, durante a guerra, ele é alçado a tenente. E ele também teve a oportunidade de estudar. Então, ele era um homem de origem humilde, que trabalhava lá como guarda-caça, mas ele era estudado, ele lia, ele teve uma série de oportunidades, mas depois, por conta desse trauma com a guerra e a dificuldade de lidar com pessoas e de lidar com mulheres, escrever, ele acaba voltando meio que por um certo comodismo, assim. Ele acaba voltando meio que como uma maneira de evitar as pessoas, de ter uma vida menos complicada do ponto de vista social. Então ele decide, ele finge inclusive que é mais ignorante, mas ele tem aí essa semelhança com o autor. Uma outra semelhança que o autor tem com esse personagem são os problemas pulmonares. O Mellors fala o tempo inteiro que ele sente um cansaço respiratório porque ele teve pneumonia, é uma espécie de sequela que ele tem. O Lawrence teve vários problemas com pneumonia, mas na verdade ele teve tuberculose. Ele parece que vivia em negação com isso, dizia que só estava resfriado, mas ele sofreu muito, teve que abandonar certos trabalhos e inclusive acabou morrendo em decorrência das complicações da tuberculose. O autor também tem algumas semelhanças com o próprio Clifford. Dizem que ele era impotente sexual. E que, embora ele tivesse uma certa abertura com a mulher dele, soubesse que ela tinha amantes, algo parecido com o Clifford, que a gente vê que o Clifford dá essa abertura, mostra para Connie que ele não se importa, se ela quiser ter amante, tudo bem, desde que ela continue casada com ele. Ele tinha uma relação assim meio parecida com a Frida lá, que era a esposa dele, o Lawrence, né? Então ele sabia que ela tinha amantes, eles falavam abertamente da vida sexual deles, eles não tinham muito esse puritanismo em relação à vida sexual, nem entre os dois, nem os amigos. Eles gostavam de falar sobre esses assuntos, mas parece que ele tinha, sim, um problema com impotência. Por fim, um outro dado biográfico que aparece no livro é em relação a um personagem que aparece lá no início, que é o Michaelis. É o primeiro amante da Lady Chatterley. Ele não é o amante principal. É um amante lá, um escritor que visita a casa deles, um dramaturgo. Porque ele tem essa semelhança de também ser um escritor, um artista que vem de uma classe mais baixa e que tem amigos de classe mais alta, e que então ele faz esse trânsito, mas ele não é de uma origem necessariamente nobre. Então a gente vê que o autor coloca ali algumas questões que são particulares da sua biografia, além, é claro, de que ele era muito detrator mesmo dos processos industriais, né? Então as opiniões da Connie em relação à industrialização são muito as suas próprias opiniões também. Uma outra coisa interessante é que assim, o Lawrence era poeta e nos livros dele ele procura trabalhar imagens poéticas, que ele faz nesse romance, eu acho muito bem, são momentos muito fortes do livro, que é quando ao invés de ele dizer algo de maneira muito clara, ele faz através de uma imagem. Então tem duas imagens que acontecem nos bosques lá da propriedade onde ele mora, que me chamam muito a atenção. A primeira delas é que o Clifford, como vocês lembram, se movimentava numa cadeira motorizada. E tem um momento em que ele está andando na frente da Connie, e a Connie olha para ele, tudo que ela consegue prestar atenção é nas florezinhas e nas plantinhas de diferentes espécies que ele está destruindo no processo. Essa é uma imagem que parece muito simples, mas ela na verdade está mostrando o incômodo da personagem com o processo de industrialização. Como a industrialização não só destrói o meio rural, a natureza, o campo, mas ela torna as coisas mais feias, né? Então existe essa destruição. Um outro momento que também acontece com o Clifford na cadeira passeando pelos bosques, é o momento em que a cadeira dele enguiça e ele precisa da ajuda do Mellors para empurrar a cadeira. O Clifford fica lá super teimoso, achando que a cadeira vai andar, que é só ele mexer, ele muda a velocidade do motor e nada acontece, nada funciona. Essa é uma imagem muito boa para mostrar a ilusão de autonomia que a aristocracia tem, de que eles não dependem de ninguém, de que eles resolvem tudo, né? Vamos lembrar que o Clifford tem um longo discurso dizendo que as massas não conseguem governar a si mesmas, ele parte de uma crítica do bolchevismo, dizendo as massas têm que ser governadas, as massas não são capazes de governar a si mesmas, elas precisam de nós, os nobres, para fazer esse comando.
Só que acontece que a cadeira dele pifa e ele precisa lá do cara da classe mais baixa para empurrar a cadeira. Ele fica com muita raiva, mas é uma ótima imagem de como a aristocracia só se sustenta por conta do trabalho, do esforço das classes mais baixas. Essa é uma imagem muito forte, ela parece muito simples, mas ela é uma imagem que tem uma simbologia muito importante dentro desse romance. A gente pode se perguntar por que o sexo foi apresentado como uma solução para o mal-estar e para a guerra. E aí eu acho que é importante a gente pensar que o autor está trazendo aqui uma expressão muito específica do sexo, né? Ele fala do sexo com afeto, né? Do sexo com ternura. Né? Então, que para vencer o mal, o trauma que as pessoas estão sentindo, é preciso fazer o sexo com ternura. Ele espera aí que haja um casamento, né? Que haja uma união entre um homem e uma mulher. E o livro, nesse sentido, é interessante porque ele mostra a perspectiva de um tempo. Ele não está considerando aqui muito o relacionamento homoafetivo, por exemplo. Mas a gente tem que pensar que o autor está pensando o sexo como, em primeiro lugar, uma oportunidade de conexão. Porque existe toda essa crítica de um certo individualismo, que é muito próprio da modernidade, é muito próprio da burguesia, é muito próprio do sistema capitalista, né? Então as pessoas elas começam a acreditar no poder do que elas podem conseguir para si mesmas, desde que elas tenham dinheiro, desde que elas trabalhem ou se empenhem, né? Então, esse relacionamento amoroso, que é ao mesmo tempo sexual, ele estabelece uma conexão entre as pessoas que as retira por um momento dessa dinâmica mais individualista. Existe também a questão de pensar o sexo como algo que não é da ordem do produtivo, da produtividade, não é uma atividade produtiva dentro do mercado. A gente tem que pensar que, historicamente, o sexo já foi uma atividade produtiva dentro do mercado, porque ele era visto, dependendo do contexto, como geração de mão de obra, né? Mas aqui ele não está pensando nesse sentido, ele está pensando em ter uma atividade que é prazerosa e que não vai gerar lucro, não vai gerar dinheiro, não vai gerar trabalho, não está associada a trabalho. Existe a visão do sexo também como uma resposta ao racionalismo, porque ele aqui está propondo um prazer sexual que não é da ordem necessariamente do trabalho intelectual. Como eu falei para vocês, existe essa desconfiança em relação ao racionalismo como capaz de sozinho trazer o bem-estar às pessoas. Então o Lawrence está tentando resgatar a experiência do corpo, né? Uma vida que não seja só focada na mente, como a Connie tenta ter com o Clifford lá no início do livro, depois que ele volta da guerra machucado. Ela acha que vai conseguir ter essa parceria meramente intelectual, mas ela vai ficando cada vez mais deprimida, ela vai ficando cada vez mais desanimada, esvaziada com esse relacionamento. Então, ao tempo inteiro a gente percebe que o Lawrence está tentando apontar para o fato de que uma experiência de vida plena, ela envolve o corpo, ela não envolve só a mente, ela envolve o corpo. E ela envolve o corpo num sentido até de você sair um pouco do controle racional, né? E vamos lembrar que na crítica ao racionalismo existe essa ideia de que o racionalismo não foi capaz de impedir que guerras acontecessem, que trabalhadores fossem desumanizados no processo da industrialização. Então, uma série de promessas não foram cumpridas pelo racionalismo. E aí existe esse retorno da experiência sensitiva, que também está muito ligado a uma certa leitura do Freud. Porque nessa época também estava se desenvolvendo a psicanálise, o Lawrence lia o Freud, e me parece que na medida em que ele está falando de pessoas que são muito abatidas, traumatizadas pelos horrores da guerra em especial, mas por todo o outro mal-estar próprio desse início aí de modernidade, ele está tentando resgatar a libido como motor de vivacidade, que é algo sobre o qual Freud vai falar um bocado, né? Então a libido ali como um próprio motor das ações. Né? Então, na medida em que você mobiliza não só o prazer sexual, mas também o amor juntos, você causa ali uma espécie de concentração libidinal na vida da pessoa. Então, aquela pessoa que está ali deprimida, traumatizada, horrorizada, ela vai encontrar uma nova maneira de voltar, de rever sentido. A gente vai vendo que é o que acontece tanto com a Connie quanto com o Melrose, que também o Melrose já tinha decidido ficar ermitão, já tinha decidido que ele não ia se relacionar com ninguém, mas quando eles se encontram, eles percebem, eles ganham esse sopro de vida. Né? Então existe aí, a gente pode dizer que essa concentração
libidinal, né, nesse sexo aí, que é proposto como solução pelo escritor. O livro, no entanto, tem umas questões meio problemáticas, que são importantes para a gente entender a questão histórica, né, o momento histórico em que ele se passa. Em primeiro lugar, essa concepção do sexo que precisa estar associado ao amor, a gente vai vendo na fala dos personagens, em especial do Mellors, que ele valoriza muito o orgasmo simultâneo. Os amantes têm que gozar juntos, né? Mas por que tem que gozar juntos? Então, assim, é uma visão um pouco limitada. Existe uma certa rigidez na visão como as pessoas vivem a sua sexualidade. O Mellors, inclusive, vai ter uma série de falas um bocado problemáticas, porque ele vai dizer, por exemplo, que a mulher que fica tentando se masturbar, né? Isso é uma fala que vai acontecer também com o primeiro amante, o Michaelis, que elas são egoístas, ou que a mulher que se masturba demais, que estimula demais o clitóris, ela é lésbica, né? Existe também uma visão que eles têm dos homens que não assumem essa masculinidade padrão, porque essa masculinidade vai ser defendida tanto pelo Mellors quanto pelo Clifford, embora o Clifford seja mais conservador do que o Mellors, que é de um homem ligado a deveres, um homem que está ligado a conquistas, ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser, de certo modo, dominante. Então existe essa ideia do macho dominante. E o homem que não performa desse modo, ele é descrito como homossexual. Então a gente vai vendo que tem uma série de visões problemáticas dos personagens que talvez reflitam uma visão que era muito comum ali naquela época, na Inglaterra daquela época, né? A coisa mais perturbadora para mim é que essa mulher, a Connie, que deveria ser descrita como uma mulher que busca o seu prazer sexual e que ela quer obter o orgasmo, quando ela finalmente escolhe esse amante e vai se relacionar com ele, as primeiras relações que ela tem com ele, parece que ela é forçada, né? Então, são descrições muito esquisitas, que causam muito incômodo no leitor, porque ela fica meio ausente, ela diz que fica meio parada, depois fica um pouco ressentida, mas isso não impede que ela mantenha o fascínio por ele e o procure depois para ter novos encontros. Mas é perturbador porque a gente vê que ele associa a sexualidade da mulher a um desejo de ser violada, de certo modo, né? Então isso já é bastante perturbador. O livro, no entanto, tem uma importância histórica que é inegável por uma série de motivos, né? Em primeiro lugar, a crítica que o autor faz à modernidade, no sentido de repensar o racionalismo, de repensar esse poder do racionalismo e do cientificismo como reformadores da sociedade, ele é um olhar mais da contemporaneidade, ele é um olhar mais típico da pós-modernidade, porque a modernidade é um movimento, é um momento histórico que tende à utopia, ele tende a acreditar nesse poder reformador. E esse olhar mais cínico, mais desconfiado, ele é mais próprio da pós-modernidade. Então isso é uma coisa muito curiosa nesse autor, que está escrevendo ali antes da década de 30 e já está fazendo esse tipo de crítica naquele momento. Que inclusive a década de 20 é a época das vanguardas, né? O modernismo de vanguardas, onde se acredita muito nesse futuro que tem tudo para trazer a melhoria na nossa vida, seja no sentido da vida prática, da vida cultural. O livro é importante também porque ele ultrapassa um certo puritanismo no sentido narrativo mesmo, literário, na literatura de língua inglesa. É importante dizer que o Lawrence não é o primeiro autor em língua inglesa a botar a cena de sexo ou a falar de orgasmo feminino, mas ninguém tinha como ele falado de maneira tão clara, tão reiterada e com palavras que eram impensáveis na literatura, né, num texto literário. Então ele dá esse passo além, abrindo caminho aí para escritores como Henry Miller, por exemplo, e uma série de outros que vão desenvolver bastante esse tipo de literatura, né, mais erótica, mas com um quê ali também de um certo pornográfico, né. Uma coisa impressionante na figura do Mellors é que o tempo inteiro ele fica repetindo que tempos sombrios estão chegando, né, que tempos difíceis estão se aproximando. Isso acaba sendo muito impressionante se você pensar que depois vai haver a Segunda Guerra Mundial, né, que vai ser ainda pior do que a primeira. Então, assim, o Lawrence não sabia, mas ele estava ali praticamente fazendo uma previsão histórica assustadora, né, partindo de uma visão muito negativa que ele já tinha daquele período ali. Mas a gente pode dizer, em especial, que é um livro que põe uma mulher desejante, buscando o seu prazer sexual, ainda que com as questões problemáticas, mas ela busca. E eu acho que, principalmente, uma mulher que ela não vê o seu destino encerrado porque o do marido ficou encerrado. Que ela não é uma mulher que tem que se restringir somente à vida doméstica e orientar a sua vida com base nas escolhas do marido ou nos acontecimentos da vida do marido. Quando ela vê
o caminho que Clifford segue, e que é um caminho que não lhe interessa, não só porque ele não pode ter relações sexuais, mas porque ele segue caminhos intelectuais e industriais com os quais ela não se empolga, né? Ela não vê muito sentido naquilo ali, inclusive ela vê de maneira bastante crítica, vai buscar um caminho próprio. Sempre se pode questionar que é a visão de um autor que põe como grande desejo da mulher ter um amante e ter um filho, né? Não deixa de ser uma visão um pouco limitada. Mas já é um avanço considerável que ela busque não só o seu prazer, mas que ela busque um caminho afastada desse marido. Não é porque a vida dele seguiu um caminho que a vida dela tem que seguir o mesmo caminho. Então é muito interessante isso se a gente pensar dentro da própria tradição da literatura inglesa, como era difícil para as mulheres se divorciarem, né? Se você for ler os livros da Jane Austen ou das Irmãs Brontë, as mulheres não tinham como se divorciar, né? Elas precisavam que o marido autorizasse, muitas vezes elas tinham que viver numa situação clandestina, quando elas não aguentavam de jeito nenhum viver com eles, fugiam, mudavam de nome. Tem várias dessas personagens nos livros dessas autoras. Aqui a gente vai ter essa personagem que vai lutar por essa escolha própria, inclusive transgredindo algo que era muito importante na Inglaterra naquele momento, que é os lugares de classe. Então, assim, ela não só quer um amante, ela quer esse amante que é de uma classe inferior à dela, porque ela não se importa com isso. Isso para ela não é um problema. Então, eu acho que a agência da personagem é muito interessante, né? Mas é isso, a gente não pode perder a perspectiva histórica e pensar que aí é um romance de uma determinada época e que ele tem as suas limitações. Ele também traz uma visão de mundo muito própria dessa época, né? Que é uma visão que hoje pra gente soa muito ruidosa, especialmente em relação à sexualidade dos personagens e ao modo como muitas vezes essa sexualidade é descrita, encarada pelos personagens do livro. Então é isso, essas são as questões que eu quis trazer para vocês, para a gente refletir um pouco mais sobre o livro. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se sentido intrigados com esse livro, que definitivamente é muito original em diversos sentidos. É isso então, espero que vocês tenham gostado do livro e até a próxima. Tchau!